Nesta aula do curso, eu vou apresentar em detalhes como funciona a operação manual de uma câmera, de maneira geral. Um aviso importante: as informações aqui disponibilizadas servem para qualquer câmera, mas ainda assim é necessário que você leia o manual de usuário do seu equipamento. O lugar dos botões e o jeito que se utiliza esses botões muda muito de fabricante para fabricante. Por isso, não é possível explicar neste vídeo onde fica o botão de controle de cada função do modo manual do seu modelo específico de câmera. Se você não tiver o manual, você pode procurá-lo no Google em PDF ou até mesmo no formato de vídeo manual no YouTube. Agora, o conteúdo começa a ficar um pouco mais técnico e matemático, mas não se assuste. É normal um pouco de confusão no início e pode ser necessário que você assista esse vídeo mais de uma vez. Ninguém aprende a operar a câmera no manual de uma vez só. É um processo que demanda prática e treino. Mas fica tranquilo, se você estudar o suficiente, em poucas semanas estará operando a sua câmera no modo manual. Aqui em mãos tem uma câmera DSLR, que é o padrão nos dias de hoje quando falamos em fotografia com mais controle. Para praticar o conteúdo dessa aula, você precisa possuir uma câmera que permita operação no modo manual. Caso você ainda não possua a câmera, você pode treinar em um dos simuladores que deixei linkados na parte do texto do curso. A principal vantagem que o modo manual nos dá é controle da fotografia. Saber operar uma câmera em modo manual não te torna um bom fotógrafo, mas sim um fotógrafo que tem mais controle sobre as imagens que produz. O termo-chave é controle sobre o processo de captação da imagem. Quanto mais controle temos, mais possibilidades temos na hora de fazer uma fotografia. A ideia central de controlar a câmera manualmente é poder escolher efeitos específicos para a sua imagem. Isso não quer dizer que as câmeras que permitem somente o modo automático sejam diferentes em funcionamento das câmeras que permitem modo manual. A diferença é que no modo automático, a câmera mede a luz e escolhe as configurações de exposição. No modo manual, o fotógrafo mede a luz e escolhe essas configurações. Como você pode ver na aula anterior, toda câmera fotográfica é formada por 3 elementos. Mostrando na prática esses 3 elementos, temos o elemento óptico, representado por esta objetiva, que é responsável por formar a imagem dentro da câmera. A objetiva é formada por um conjunto de lentes internos e um diafragma, que controla a quantidade de luz que passa pela objetiva. O elemento sensível é o sensor da câmera, onde a imagem é projetada e é o que grava de fato a imagem. O elemento mecânico é o que controla a quantidade de tempo que a luz entrará na câmera e, consequentemente, o tempo que a imagem será projetada no sensor. Por exemplo, nessa câmera, a cortina controla o tempo que a luz entra na câmera. Esse tempo pode ser de 1 segundo ou 1/100º de segundo, como você pode ver no vídeo. Esses 3 elementos são o que operamos quando usamos a câmera em modo manual. Quando usada no automático, a própria câmera fotográfica define o que vai ser feito com estes 3 elementos. Quando operamos a câmera no modo manual, nós mesmos definimos os valores para essas configurações. A junção desses 3 fatores se chama triângulo de exposição. O triângulo de exposição é composto por 3 fatores: a sensibilidade ISO, a abertura do diafragma e o tempo de exposição. Controlamos quanta luz vai passar pela objetiva, quanto tempo esta luz ficará batendo no sensor e quanto desta luz o sensor capturará de acordo com a sua sensibilidade. A princípio, todos esses 3 fatores estão ligados à quantidade de luz da foto. Se entra pouca luz, fica escura. Se entra muita luz, fica clara, estourada. Se entra a quantidade correta de luz, dizemos que a fotografia ficou bem exposta. A sensibilidade do sensor é definida pela numeração do ISO e é sempre representada em números inteiros. Quanto menor o número, menos sensível. Quanto maior o número, mais sensível. Por exemplo, configurada em ISO 100, a câmera capturará menos luz e em ISO 6400 capturará mais luz. Numa situação hipotética com abundância de luz, podemos usar um ISO mais baixo para não estourar a foto. Já no contrário, utilizaríamos um ISO mais alto em uma situação de pouca luz. A abertura do diafragma é indicada em numerações F. Quanto menor o F, mais aberto o diafragma e mais luz entra na câmera. Quanto maior o número F, mais fechado o diafragma e menos luz entra na câmera. Numa situação hipotética com abundância de luz, podemos usar uma abertura menor para não estourar a foto. Já no contrário, utilizaríamos uma abertura maior em uma situação de pouca luz. O tempo de exposição é o tempo que a luz ficará incidindo sobre o sensor. Quanto mais tempo a luz ficar entrando na câmera, mais clara fica a imagem. Quanto menos tempo, mais escura.
O que costuma confundir um pouco é o fato de, na maioria do tempo, estarmos usando frações de segundos, como 1/100º e 1/1000º. Essas frações de segundos são apresentadas na câmera com o número 1, seguido do sinal de divisão e o número divisor. Por exemplo, 1/1000º vira 1/1000, ou 1/1000, e o centésimo vira 1/100. Numa situação com abundância de luz, podemos usar um tempo de exposição mais curto para não estourar a foto. Já no contrário, utilizaríamos um tempo de exposição mais longo em uma situação de pouca luz. O triângulo de exposição também controla alguns efeitos criativos na fotografia. O ISO controla o nível de ruído na imagem. Quanto menor o ISO, menor será o nível de grão ou ruído na imagem. Quanto maior o ISO, maior a quantidade de grão. Nesse exemplo, temos uma imagem limpa, sem nenhum tipo de ruído, porque o ISO utilizado foi 100, uma sensibilidade baixa. Já neste outro exemplo, obtive uma presença forte de grão na imagem, porque fui obrigado a usar um ISO muito alto, de 6400, por causa do ambiente pouco iluminado. Veja como a imagem perde qualidade devido à presença maciça de grão. Não existe uma sensibilidade correta. Você deve testar o seu equipamento e descobrir qual é o ISO máximo aceitável para as suas próprias exigências. A abertura, como você já deve ter percebido ao assistir ao vídeo anterior, controla a profundidade de campo. Em termos leigos, o quanto você vai desfocar ou não o fundo. Quanto maior o número f, ou seja, quanto menor a abertura, maior será a profundidade de campo e mais coisas estarão em foco. Quanto menor o número f, ou seja, quanto maior a abertura, menor será a profundidade de campo e menos objetos estarão em foco. Em aberturas muito grandes, muita luz passa pela lente e a profundidade de campo fica menor. Em aberturas menores, pouca luz passa pela lente e a profundidade de campo fica maior. O tempo de exposição controla o congelamento ou borrão do movimento nas imagens. Quanto mais tempo de exposição, mais os objetos em movimento irão ficar borrados. Quanto menor o tempo de exposição, mais congelados ficarão os objetos em movimento. Veja no exemplo. O movimento do menino no balanço começa a ficar cada vez mais borrado à medida que o tempo de exposição vai aumentando. Em 1/400, o movimento está completamente congelado. Em 1/40, o borrão começa a aparecer. E em 1/2, meio segundo, o movimento encontra-se completamente borrado. Nesse segundo exemplo, foi possível congelar o movimento da hélice do avião por causa do tempo de exposição de 1/3200, extremamente curto. Neste outro exemplo, o movimento da garota saltando no ar foi congelado por causa da rápida velocidade de 1/500 utilizada. A ideia central de se fotografar no manual é ter controle entre os efeitos criativos e a quantidade de luz na imagem. No modo automático, a câmera não tem como saber qual é o nosso desejo na hora de fotografar. Nessa imagem, por exemplo, havia abundância de luz do sol no momento da foto. No modo automático, a câmera poderia escolher fechar o diafragma para diminuir a quantidade de luz participando da fotografia, o que me deixaria com a profundidade de campo grande, não permitindo o desfoque do fundo. No modo manual, eu pude utilizar um diafragma mais aberto, para obter uma profundidade de campo rasa e preferi compensar a quantidade abundante de luz utilizando um tempo de exposição mais curto, de 1/1000 segundos, ou seja, 1/1000º. A gente vai analisar agora alguns exemplos e ver como estas fotografias foram pensadas. Nessa imagem, o ISO foi configurado para a qualidade máxima da imagem, ou seja, nenhuma granulação. O diafragma foi configurado em f3.5 para que a profundidade de campo englobasse a maior parte do produto, deixando o fundo sem nitidez. Ainda assim, havia muita luz entrando na câmera, por isso restou ao obturador ser configurado em 1/2500 para controlar a luminosidade ambiente. Já nessa fotografia, feita durante uma peça de teatro em baixas condições de iluminação, o diafragma foi aberto ao máximo em f1.8 e o tempo de exposição definido em 1/200 segundos, o maior tempo de exposição possível sem que os movimentos do ator começassem a ficar borrados. Mesmo assim, a imagem ficaria subexposta, devido à pouca luz ambiente. Por isso, o ISO foi ajustado para 5000, para que a imagem fosse possível. Em mais um exemplo, o diafragma foi configurado em f13, uma abertura pequena, para que a profundidade de campo ficasse grande o suficiente para que a paisagem atrás também ficasse em foco. O tempo de exposição foi ajustado em 1/125, e ainda assim, ficando a imagem escura devido ao tempo nublado, foi necessário subir o ISO para 400, para a gente ter uma imagem bem exposta. Por fim, no último exemplo, o objetivo principal era borrar o movimento da água que descia pela corredeira do rio. Sendo assim, o tempo de exposição foi definido em 3 segundos, tempo longo o suficiente para que o movimento da água ficasse borrado, e a câmera foi posicionada em um tripé.
de maneira que ficasse completamente inerte, sem movimentação durante a exposição de 3 segundos. Devido ao longuíssimo tempo de exposição, a quantidade de luz a entrar na câmera geraria uma imagem super exposta, ou seja, muito clara. Por isso, o diafragma foi fechado ao máximo em f22 e a sensibilidade foi ajustada no mínimo, ISO 50. Como você pode perceber, para operar a câmera no modo manual, sempre se deve pensar primeiro no resultado desejado com a imagem. Com objetivos definidos, fica muito mais fácil saber que velocidade, abertura e ISO usar. Você deve estar se perguntando agora, e como eu vou saber se o meu equilíbrio entre velocidade, abertura e ISO está correto para ter iluminação ideal na foto? Como saber se a minha fotografia vai ficar escura, clara demais ou na exposição correta? Este será o assunto da nossa próxima aula, quando eu vou falar sobre fotometria, ou seja, como medir a luz para obter a exposição correta nas suas fotografias. Até lá!